A mitopoese da psique. Mito e individuação. Por Walter Boechat. Editora Vozes, Petrópolis. Canal Leconde. Capítulo 6. Édipo. O de duas faces. Vamos abordar o périplo mitológico de Édipo de acordo com o nosso referencial junguiano do inconsciente coletivo e dos arquétipos, sem esquecer a cultura na qual este mito está inserido, a cultura grega clássica, politeísta. Uma cultura na qual a noção de indivíduo encontra-se dissolvida na noção de grupo, principalmente na noção do grupo familiar, o genus. De acordo com esta visão de mundo, a culpa pelos atos cometidos não é individual. Dissolve-se no coletivo do genus familiar e do social. Precisamos partir deste ponto quando abordamos a temática da culpa em Édipo e Jocasta. Sem dúvida, a noção de culpa individual também existiu na Grécia Antiga. Um dos grandes méritos do orfismo, movimento religioso de influência oriental do século VI a.C., foi o resgate da noção de responsabilidade mais individualizada. Seus seguidores acreditaram na metempsicose, praticaram o vegetarianismo e professaram a fé numa recompensa pós-mortem. Mas esta é uma situação muito particular. A postura tradicional da Grécia Homérica é a da culpa coletiva. As faltas são chamadas de amartia. As faltas cometidas dentro do genus eram denominadas por termo significativo, miasma, que quer dizer uma mancha que se espalha. Contamina, portanto, tudo o que está em volta. Um dos membros do genus comete uma falta e todos os membros deste genus são involuntariamente culpados e deverão expiar pela falta. Esta e muitas outras práticas que no mundo antigo foram abertamente professadas e que na sociedade atual aparentemente não o são, continuam a ter uma existência no inconsciente coletivo. Isto todo psicoterapeuta percebe em sua prática diária. Como os complexos inconscientes não resolvidos ou elaborados pelos pais terão que ser confrontados pelos filhos e netos de uma ou outra forma. Este fato psicológico foi nomeado na Grécia Antiga como a maldição de Guinos. A terrível amartia ainda se faz notar de forma concreta nos dias de hoje, nos sertões do Brasil, por exemplo, quando famílias inteiras se destroem pela sede do poder. Na política brasileira recente, estes fatos foram bem explícitos. O problema da culpa de Édipo se insere na chamada maldição dos Labidácidas, família à qual pertenceu Édipo, filho de Laio. Joneto Brandão segue a pesquisadora francesa Marie Delcourt numa interessante abordagem etimológica do nome Laio,
Labdácia e Labdaco. Este último, o pai de Laio. Segundo a interpretação mais corrente, Labdaco, pai de Laio e antigo rei de Tebas, teria seu nome derivado de Lépin, que quer dizer esfolar. Isto porque, assim como o rei Penteu, Labdaco teria sido oposto ao culto de Dionísio em Tebas e teria sido, por conta disto, despedaçado pelas bacantes. Marie Delcourt, citada por Brandão, traz outra interpretação. Estes nomes provêm da letra lambda, a letra L, 11ª letra do alfabeto grego. Não seriam nomes, mas em vez disto, alcunhas, designando já uma deformidade física, significando manco, cambaio, com os pés para fora, semelhante à própria letra lambda. A deformidade física aponta já diretamente para um tema de grande importância psicológica associado ao mitema da criança-herói e ao mito de Édipo. O tema da exposição da criança. A criança exposta, ritual de fundo religioso frequentemente adotado na Grécia Antiga, está intimamente ligado ao problema da culpa coletiva. A criança exposta aos elementos naturais, numa situação de quase morte, iria magicamente expiar a culpa ancestral do Genos pela sua própria morte. Estas crianças representavam com frequência alguma deformidade física. Tornavam-se bodes expiatórios adequados para a expiação mágica da culpa. Também, miticamente, a exposição ocorre com a criança-herói. Assim como Édipo é exposto no Monte Citerão, Psique é deixada no rochedo para ser devorada pelo monstro. Perseu é lançado ao mar com sua mãe Danae. Essas crianças-herói acabam sendo salvadoras de seu povo pelo ato heróico. A exposição da criança-herói tem um duplo sentido psicológico. Por um lado, significa, ao nível do indivíduo, o ponto de partida para seu processo de amadurecimento psicológico e independência psíquica, seu processo de individuação. O abandono aos elementos da natureza traz a noção de independência das figuras parentais de origem. Por outro lado, a psicodinâmica do bode expiatório é bastante complexa, estando associada aos mecanismos de elaboração do arquétipo da sombra individual, que, de uma forma ou de outra, está sempre entranhada à sombra familiar ou grupal. O abandono de Édipo no Monte Citerão por um escravo de Laio, a mando deste, obedece ao ritual da exposição. Como é sabido, Laio consultara o oráculo de Delfos que predissera que, se tivesse um filho, este o mataria. Laio, atemorizado com o nascimento de Édipo, apressa-se a ordenar a um servo seu que o expusesse no monte. Freud concentrou-se originalmente na temática do parricídio e do incesto, temas importantes no mito de Édipo, mas não únicos. O parricídio, assassinato de Laio por Édipo no encontro no Trivium, passagem dividida em 3, número nuclear na temática edípica, é involuntário, assim como o incesto com a mãe Jocasta. Ao contrário, o filicídio, a exposição de Édipo no Monte Citerão por Laio, é plenamente voluntário, planejado e precede os desdobramentos ulteriores da trama. Laio segue o padrão da linhagem dos deuses masculinos que o precederam. Urano impede seus filhos de nascerem, Crono os devora. E mesmo Zeus, a princípio, não foge a esta compulsão, devorando Metis, sua primeira consorte. Há sempre uma ameaça oracular de sucessão pela geração seguinte, intolerável para os arquétipos masculinos. O problema do parricídio, sem dúvida, é importante, mas não nos devemos esquecer do filicídio e de sua importância simbólica. Alguns autores se debruçaram sobre este tema, como o argentino Raskolski e a norte-americana Alice Miller. Mencionamos que a criança exposta está associada a um dinamismo de expiação da amartia dos genos e que esta problemática continua atualmente no inconsciente coletivo cultural e familiar.
Os terapeutas de família sistêmicos denominam o bode expiatório familiar aquele encarregado por sua psicopatologia de trazer um equilíbrio artificial ao sistema como um todo, de paciente identificado. Visto sistemicamente, Édipo é esse paciente identificado, encarregado de expiar a culpa ancestral. A culpa dos Labidácidas vem de várias gerações. Vamos investigar essa amartia mítica, assim como em análise investigamos a mitologia familiar e suas mazelas não resolvidas. A problemática dos Lapidácidas parece ter origem remota no próprio fundador de Tebas, Cadmo. Ao encontrar o local propício para fundar a cidade, procurou uma fonte para se espargir. Esta era guardada por um dragão, que Cadmo prontamente matou. Dos dentes do dragão nasceram gigantes, que batalharam entre si, sobrando apenas 5, que juntamente com Cadmo iriam formar o núcleo da aristocracia tebana. A morte do dragão consagrado a Ares constituiu grave amartia. Lábdaco, pai de Laio, é neto de Cadmo e herda a maldição familiar. Segundo a tradição, assim como seu primo Penteu, foi despedaçado pelas Bacantes por ter se oposto à introdução do culto de Dionísio em Tebas. Laio, durante um período de exílio na corte de Pélops, apaixona-se por seu filho Crisipo, raptando-o. Desrespeita, assim, tanto a hospitalidade sagrada, cujo protetor era Zeus, e também Hera, protetora dos amores legítimos. Laio é assim considerado o introdutor mítico da pederastia na Grécia. Ali, a ira de Hera dá origem à maldição dos Labidácidas. Crisipo acabou por matar-se, envergonhado. Percebemos assim que o destino de Édipo como criança exposta já vinha sendo delineado há longo tempo. A noção de culpa familiar na cultura antiga e em mitologia tem, assim, grande importância psicológica. A falta de Laio, isto é, o homossexualismo, é punido por Hera, que envia a Esfinge, a cruel cantora, aparentada às sereias, pelo canto sedutor, e aos íncubos, almas penadas produtoras de pesadelos eróticos. A exposição de Édipo no Monte Citerão e posterior salvação por um pastor de Corinto o levam a ser educado como filho do rei da cidade Pólipo e sua esposa Mérope. Certa vez, em um banquete no palácio, um bêbado chama Édipo de filho bastardo. Este fato o perturba bastante e o leva a viajar ao oráculo de Delfos para dirimir qualquer dúvida quanto à sua origem. Nesta viagem, irá cruzar no trivium fatídico com Laio, seu pai, e o matará sem saber sua identidade. Cruza depois, como sabemos, com a Esfinge e decifra seus enigmas, que são na verdade 2 na tradição antiga. O menos conhecido reza assim: são 2 irmãs. A primeira gera a segunda, e esta, por sua vez, gera a primeira. A resposta correta é o dia e a noite, que Édipo fornece prontamente. O segundo enigma, mais difundido, fala de um animal que, possuindo voz, anda pela manhã com 4 pés, ao meio-dia com 2 e ao entardecer com 3. A resposta correta dada por Édipo é Anthropos estin. É o homem. Segundo algumas versões, nem resposta verbal o herói deu, apenas tocou a fronte, indicando com isto que ele próprio era a resposta ao enigma. Tendo seus enigmas resolvidos, a Esfinge, derrotada, lança-se ao despenhadeiro. Posteriormente, Édipo, como prêmio pela sua façanha, casa-se com Jocasta,
sua própria mãe, sem o saber. O confronto com a esfinge é o momento crucial da tragédia Édipo-Rei. Isto porque o herói se depara com sua tarefa de forma unilateral, extremamente irracional. Julga decifrar o enigma da esfinge, que psicologicamente representa o enigma simbólico do processo de individuação, simplesmente pela lógica consciente. Na realidade, o enigma só será resolvido mais tarde, com sua experiência vivencial incestuosa com Jocasta. Na experiência existencial, de nada valem a lógica e a racionalidade unilaterais. O próprio enigma, em grego aenigma, falar por meios termos, dizer veladamente, dar a entender, está associado arquetipicamente ao ritual do casamento, no qual o herói conquista a princesa. Assim sendo, podemos antever, por detrás do íncube da esfinge, a figura psicológica da ânima, que sempre se apresenta com enigmas, chaves para o processo de individuação, sendo ela a mediadora entre o ego e o si mesmo. Como sabemos, entretanto, a ânima está frequentemente imbricada com o arquétipo da Grande Mãe e faz parte do processo de individuação a diferenciação da ânima de suas contaminações com o princípio materno. A Édipo só será passível à elaboração deste processo após as penosas revelações do adivinho Tiresias sobre sua verdadeira origem. Estas revelações, o enforcamento de Jocasta e a extirpação dos olhos de Édipo, constituem a peripatéia da tragédia. Sua peripécia, a inversão de todos os seus valores que a ela impõe Sófocles. Édipo, antes rei, possuidor do falso saber e, portanto, do falso poder, agora é o Édipo que se cega, mergulhado em escuridão, exilado, afastado da cidade, guiado pelas mãos de Antígona. No entanto, esta trágica peripatéia, aponta para outro processo, descrito na tragédia Édipo em Colono, de Sófocles. Aqui, Édipo cego vai até Colono, bosque nas cercanias de Atenas, dedicado às Eumênides, as benfazejas. Esta mudança radical no trajeto edípico, polar e oposto ao primeiro, é pouco estudado. O autor junguiano James Hillman dedicou a Édipo em Colono uma atenção especial. Hillman chama a atenção para a interessante polarização presente nas duas tragédias. Em Édipo Rei, temos o predomínio da visão e seu deus Apolo, o oráculo, a visão cegueira de Édipo e Tiresias, e o poder do rei. Em Édipo em Colono, temos o predomínio da audição. O herói está cego, ouve a voz de sua guia Antígona, os rouxinóis de Colono e as vozes do coro, que representa o povo de Atena. Na verdade, Apolo predomina de forma excessiva na primeira tragédia, e Dioniso, em sua rara incursão, a acusação do bêbado em Corinto, que chama Édipo de filho bastardo, desencadeia todo o drama. As duas tragédias parecem retratar de forma exemplar o que a psicologia analítica chama de processo de individuação. A primeira metade da vida, uma busca de adaptação à realidade, com o perigo de identificação com a persona, o falso poder do rei, e a peripatéia da crise liminal da metade da vida, na qual o indivíduo se volta para seu interior, cegueira para o mundo externo, após crise afetiva, profissional ou existencial. Édipo é recebido em Colona com sentimentos ambíguos a princípio, mas, como verdadeiro bode expiatório da amartia tebana, reveste-se também da sacralidade. O oráculo predissera que o túmulo do herói
protegeria qualquer polis de inimigos externos. No momento em que Édipo chega à Colona, estava se iniciando a guerra de Tebas contra Atenas, retratada na tragédia Sete contra Tebas. Creonte e Polinice, filho de Édipo, procuraram sua ajuda e foram imediatamente rechaçados. Somente a Teseu, aquele que lhe deu asilo em Atenas, irá Édipo se entregar. Essa entrega sem medo é inteiramente diferente da competição parricida e filicida que permeia todo o mito do Édipo enquanto rei. Temos agora uma relação madura com o poder. O ciclo mítico de Édipo termina com sua descida suave ao seio da terra, aos braços da grande mãe Gaia, num processo de conhecimento profundo de si próprio que os gregos chamaram anagnórisis. Édipo cumpre seu destino, deixando de ser um bode expiatório dos genos de Tebas para se tornar um protetor de Atenas. A partir dessa problemática inicial de parricídio e incesto com a mãe pessoal, desenvolve-se o processo de individuação na segunda metade da vida e a relação com a mãe arquetípica, Gaia. Não é por acaso que o próprio Sófocles escolheu como cenário de sua bela tragédia Colona, a cidade em que morreu, em idade madura, aos 90 anos. Há em todos os instantes exemplos práticos de filicídio em nossa prática clínica e de ensino. Supervisionando candidatos a analistas, vejo constantemente pouca consciência de sentimentos contratransferenciais filicidas pelos terapeutas em relação aos clientes. Inveja das qualidades pessoais do cliente, de seus bens materiais, de suas viagens e qualidade de vida. Assim como os pais frequentemente invejam seus filhos pelo seu potencial de juventude, força e saúde. Não conscientizados, estes conteúdos permanecem na sombra e se tornam bastante destrutivos. O próprio Freud teve que se defrontar com este problema. Sendo ele tão prolífero e tão criativo, teve e tem uma horda inumerável de seguidores. O criador de um movimento tão importante como a psicanálise e que tanta influência exerce na cultura contemporânea, teria que ter uma sombra filicida, um complexo de Zeus. O fato mesmo de analisar a própria filha Ana já é uma atividade filicida, pois depriva a própria filha de espontaneidade criadora. Não é por acaso que Ana protegeu tanto a imagem do pai, selecionando o que podia ou não podia ser publicado na biografia de Freud, feita por Ernest Jones. Esta biografia, com o mérito da proximidade dos eventos históricos ali descritos, tem o mérito de ser uma biografia autorizada. Paul Roazen procurou debater o aspecto filicida de Freud no livro Irmão Animal, a história de Freud e Taussky. Por muito tempo, Roazen foi perseguido pelo meio psicanalítico por debater esse aspecto da sombra de Freud. Mas agora há o reconhecimento geral que mesmo os grandes gênios como Freud, Jung, Lacan, Klein são figuras humanas e, como tal, com limitações. Idealizá-los seria o pior caminho, quer seja para a psicanálise, quer seja para a psicologia analítica. Irmão animal era a expressão que Lu Salomé usava para chamar Taussky, com quem teve um caso amoroso. O livro mostra o comprometimento de Freud no suicídio de Taussky, seu talentoso discípulo, que sempre quis se analisar com ele. Freud achava que Taussky não só o admirava, mas queria também apropriar-se de suas ideias. Recusou-o para análise e encaminhou-o para sua discípula Helene. Esta, entretanto, era paciente de Freud, tendo várias sessões por semana, sendo um tema frequente destas sessões seu instigante paciente Taussky.
Estabelecido o insustentável triângulo Freud-Helene-Taussky, Freud acaba sugerindo que sua paciente Helene desse alta a Taussky. Não suportando a rejeição, Taussky comete um duplo suicídio, por tiro e por enforcamento. O obituário de Taussky foi o mais longo de todos os escritos por Freud, o que já é significativo. O problema do filicídio dentro do movimento psicanalítico agora pode ser melhor detectado e elaborado não só em relação a Taussky, como em relação ao próprio Jung, que, não tolerando a pressão do pai simbólico, acabou por afastar-se do movimento. Houve outros afastamentos nos anos clássicos da psicanálise devido ao mesmo problema, como o de Henck e Ferenczi. Este último, o mais importante, cujas ricas contribuições só posteriormente viriam a ser corretamente avaliadas.